Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, 30 de maio de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. A inflação do aluguel recua em maio e registra queda de 1,84%. Nos últimos 12 meses, este recuo foi ainda mais expressivo, 4,47%. Os números foram divulgados nesta terça pela FGV e a Fundação Getúlio Vargas. Prazo para fazer a entrega da declaração do imposto de renda termina amanhã. De acordo com a Receita Federal, mais de 1.600.000 novos contribuintes ainda não entregaram as declarações. E o pagamento do primeiro lote de restituições também começa amanhã, quarta-feira. E o preço da gasolina vai subir após anúncio recente da Petrobras de redução nos combustíveis. Uma nova regra do ICMS vai determinar os valores a partir da próxima quinta-feira. Boa tarde, Luciana Macedo. Olá, Odilon. Boa tarde para você. É isso mesmo. A partir do dia 1º de junho, o ICMS vai ter uma taxa fixa para todos os estados e o Distrito Federal. Daqui a pouquinho, a gente explica como vai funcionar, então, essa cobrança para todos os estados. De novas tecnologias, como os ônibus elétricos e o uso de combustíveis alternativos, pode ajudar na redução de emissões de gases do efeito estufa e também na redução de doenças relacionadas à poluição. Protestos indígenas contra o projeto do chamado Marco Temporal bloqueiam a rodovia dos Bandeirantes na madrugada e na manhã desta terça-feira. Um dos principais acessos, rodovia dos Bandeirantes, um dos principais acessos à cidade de São Paulo. E ainda você vai conhecer um refúgio para aves silvestres na região metropolitana de Maringá. O lugar virou lar de aves que foram resgatadas por órgãos ambientais e que não podem mais voltar à natureza. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira começou. O IGPM do mês de maio, também conhecido como a inflação do aluguel, recuou. Registrou queda de 1,84%. E no período dos últimos 12 meses, essa queda foi maior, de 4,47%. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Depois do recuo de abril, que chegou a 0,95% no IGPM, a queda da chamada inflação do aluguel agora em maio foi ainda maior, de 1,84%. Vale destacar que o cenário de deflação já apontado no mês passado para o índice foi o primeiro desde fevereiro de 2018. A partir da análise de economistas, o recuo de 5 commodities no período contribuiu para este cenário de mudanças acentuadas para baixo nos preços que se confirmaram nesses últimos 2 meses. Entre essas 5 commodities estão as fortes quedas nos preços da soja e do minério de ferro, que integram a composição do IGPM. O relatório da FGV ainda aponta que o recuo nos preços da gasolina em maio, das passagens aéreas e de despesas com educação foram outros que contribuíram mais expressivamente para o recuo de 1,84% da inflação do aluguel, neste 5º mês do ano. E termina amanhã o prazo para a entrega das declarações do imposto de renda. E já tem gente na expectativa de estar no primeiro lote de restituições. Termina amanhã, quarta-feira, o prazo para a declaração do imposto de renda. Os pagadores de impostos que vão fazer a declaração pela primeira vez são maioria entre aqueles que ainda não entregaram o documento. Segundo a Receita Federal, 1.600.000 dessas novas declarações ainda não foram feitas. Quem vai declarar pela primeira vez tem que ficar atento. Qualquer erro pode levar à malha fina. A Receita Federal já liberou consulta ao primeiro lote de restituição. Por enquanto é só consulta, tá, gente? O pagamento deste lote será feito também no dia 31, que é o mesmo dia que encerra o prazo para a declaração. Vão receber no primeiro lote quem tem prioridade legal: idosos acima de 80 anos, aqueles entre 60 e 79 e também deficientes. Também entram na lista aqueles que fizeram declaração pré-preenchida ou tenham optado por receber a restituição via Pix. Para saber se você está na lista, entre na página da Receita Federal na internet. Últimos momentos, hein, gente?
Mudando de assunto, vamos falar agora sobre o preço da gasolina. Você de casa lembra que há poucos dias nós noticiamos aqui as novas regras da Petrobras para definir os preços dos combustíveis, né? O fim da paridade com o dólar e que iriam garantir redução aí no preço pago pelo consumidor. Lembra disso? Pois agora, já a partir da próxima quinta, 1º de junho, passa a valer no Brasil uma alíquota única do ICMS, que, adivinhem? Pois veja, quem vai explicar tudo isso para você de casa é a nossa Luciana Macedo, que está aqui na tela, ao vivo de Maringá. Luciana, mudanças aí, ICMS único, o que vai acontecer no preço do combustível a partir de quinta-feira? Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Bom, não fica muito difícil de adivinhar o que vai acontecer não, mas a gente explica para ficar tudo certinho para o nosso telespectador aí que nos acompanha. É o seguinte, como você falou, a partir do dia 1º de junho já entra em vigor esse ICMS único, né? Então, no valor de R$ 1,22. Isso significa que a partir de agora, todos os estados e o Distrito Federal terão um ICMS único para ser cobrado. A gente vai entender aqui já o que isso significa na prática ali, ó, na bomba. Vamos lá então, essa mudança ela vai aumentar o preço do litro da gasolina, que só para a gente entender, fechou aí a semana dos dias 21 a 27 com uma média de R$ 5,26 de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. De acordo com a Petrobras, o ICMS médio no Brasil atualmente ele corresponde a 20,5% ou R$ 1,08 do preço total que é cobrado na bomba aí para o consumidor. Então, com esse aumento, né, vai acontecer aí, com esse ICMS único, vai acontecer o aumento de 14 centavos. Então, por aí a gente já tira essa média. Vale lembrar que é uma média de 14 centavos aí no preço do litro da gasolina. Essa modificação, ela tem um efeito imediato. Isso significa que sim, já a partir de 1º de junho, o custo dos combustíveis aí nas bombas, ele vai sofrer esse aumento. Incluindo também o valor de revenda, né? Então, olha só, significa dizer o quê? Significa que a partir do dia 1º de junho, em todos os estados, a gente tem um valor de ICMS sendo cobrado de uma forma igual. Vamos entender um pouquinho agora como é que foi que se chegou a esse valor de R$ 1,22 então. O que acontece? Após um ano, com um teto de 18 centavos na cobrança, né, dos aumentos aí das porcentagens nas últimas semanas, que a gente inclusive anunciou aqui também, depois de um acordo entre os estados e o Distrito Federal, com os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, do STF, chegou-se então a esse valor. Só para o telespectador entender, inicialmente o valor proposto ele era de R$ 1,45. Mas aí depois de muitas reuniões, então definiu-se que seria esse valor de R$ 1,22. E muita gente pode pensar assim, bom, então agora que vai ficar igual para todo mundo, vai ficar todo mundo ali na mesma média, certo? Errado. Porque o que acontece? Na maioria dos estados brasileiros, o ICMS, essa alíquota sobre os combustíveis, ela é menor do que R$ 1,22. Quer ver só um exemplo? São Paulo. Em São Paulo, a alíquota do combustível hoje, ela é de 89 centavos. Um outro exemplo, Rio de Janeiro. Hoje, o preço médio do litro da gasolina no Rio de Janeiro é de R$ 5,77. Considerando, então, esse reajuste com o ICMS único, lá no Rio de Janeiro, o consumidor vai pagar aí o litro da gasolina com um valor adicional médio de 18 centavos. Então, a gente tem um cenário que não é igual para todos os estados. Essa nova regra, ela vai resultar nesses cenários diferentes. Por exemplo, Alagoas, Amazonas e Piauí são estados que vão experimentar uma redução no preço do litro do combustível. Daí a gente já tem, por exemplo, Ceará, Acre, Tocantins e o Rio Grande do Norte devem se manter ali com os preços estáveis. Em compensação, já nos demais estados, espera-se o aumento no preço do combustível. Então, eu separei aqui, para a gente ter uma ideia, como é que funciona hoje, como é que é calculado hoje o ICMS em diferentes estados aqui e diferentes regiões do Brasil. Aqui no Paraná, por exemplo, no Paraná, o ICMS é de R$ 1,00.
Então, hoje, o preço médio da gasolina é de R$ 5,59. Então, a gente claramente entende que vai subir, porque o nosso ICMS aqui do Paraná, que é de R$ 1,00, vai para R$ 1,22. Aí a gente tem, por exemplo, o Amazonas, lá na região norte, onde hoje o ICMS é de R$ 1,31. Com o ICMS a R$ 1,22, o consumidor amazonense, que vai abastecer o seu veículo a partir do dia 1º de junho, vai experimentar, ou pelo menos deve experimentar, uma redução no litro da gasolina, que hoje é de R$ 6,29. A gente tem o Mato Grosso. O Mato Grosso é um exemplo também de ICMS abaixo desses 1,22. Hoje o ICMS no Mato Grosso é de 95 centavos. Então, o litro médio da gasolina no Mato Grosso é de R$ 5,24. Então, se a gente analisa que o ICMS vai para 1,22, o consumidor do Mato Grosso também vai pagar mais caro. Santa Catarina, nossa vizinha aqui do Paraná, nosso vizinho, né, aqui do Paraná, hoje também tem o ICMS a 95 centavos. O preço médio da gasolina lá é de R$ 5,40, então eles também vão experimentar esse aumento. Então, como eu falei, muita gente tende a pensar que por conta desse ICMS único para todos os estados, o valor do combustível também vai ficar ali equiparado, mas não vai. Principalmente porque a gente tem um país enorme, dificuldades, aí a gente tem que considerar a dificuldade que o combustível leva para chegar, por exemplo, lá no extremo norte do Brasil. Vamos falar de Roraima. Hoje o preço do combustível lá na capital Boa Vista está R$ 5,80. Então, lá o ICMS ele vai ficar na média. Os consumidores devem experimentar um leve aumento, né? Não tão significativo. Mas esse cenário vai diferenciando em cada região, em cada estado. Só para a gente fechar, falando um pouquinho aqui sobre Maringá, que é um dos municípios onde o preço do combustível costuma ser um dos mais caros do estado. Hoje, o litro da gasolina está custando R$ 5,69. A gente tem o etanol com R$ 4,09. Então, esse é o cenário, meu querido Odilon. O consumidor precisa se preparar. Como eu falei, não era difícil adivinhar o cenário que a gente teria a partir do dia 1º de junho, né? Mas é isso. ICMS igual para todo mundo, porém o valor vai ser diferente na bomba, porque cada estado tinha ali já o seu ICMS diferenciado. Tá certo, Luciana. Muito obrigado por todas as suas informações. Tá aí a nossa Luciana Macedo no telão, que trouxe detalhes aí sobre o que vai acontecer em todo o país, né? O ICMS mantém-se o mesmo, mas há diferenças realmente em alguns estados. Vai ser registrado, portanto, uma queda no preço. Esses que têm alíquotas mais altas aí de ICMS, fato é que na maior parte do Brasil deve subir o preço do combustível a partir da próxima quinta-feira. Portanto, você consumidor aproveite, corra aí aos postos para abastecer antes dessa alta de preço que vai ser confirmada aí na maior parte do país a partir da próxima quinta-feira. E com os preços dos combustíveis sempre assustando o consumidor muitas vezes, né? Por que não pensar em outras alternativas? Em Curitiba está sendo testado o ônibus elétrico. Será que com isso há chances de tarifas mais baixas também? É a esperança do consumidor, não é mesmo? E não é só isso. Nas últimas décadas, as discussões sobre o enfrentamento dos desafios do clima vêm ocorrendo ao mesmo tempo em que a gente sente todos esses efeitos, né? Mudanças aí climáticas bem mais acentuadas. Apesar dos carros e motos serem os principais emissores dos gases poluentes, os ônibus também têm participação significativa na emissão dos gases de efeito estufa e no aumento das doenças relacionadas à poluição. A adoção de novas tecnologias, como os ônibus elétricos e o uso de combustíveis alternativos, é essencial para reduzir tantos impactos à saúde pública e também ao meio ambiente. Segundo uma pesquisa do Estadão, em cidades como São Paulo, por exemplo, a adoção total de ônibus elétricos poderia reduzir as emissões de poluentes em cerca de 85%, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade do ar e para a saúde pública. Um dos 17 Objetivos de Sustentabilidade da Organização das Nações Unidas é incentivar as cidades a trocar ônibus com motor a combustão por veículos elétricos modernos. Por enquanto, esses ônibus estão em fase de testes. Itens como autonomia, consumo de energia, desenvolvimento em diversos tipos de topografia e níveis de ruídos estão sendo avaliados. O modelo é produzido pela montadora brasileira Eletra e é o primeiro ônibus elétrico 100% brasileiro.
A única fonte de energia do veículo é um conjunto de 14 baterias, garantindo assim uma autonomia de 200 quilômetros. Uma das características mais importantes do e-bus é a emissão zero de gases poluentes na atmosfera. Utilizando a eletricidade como fonte de propulsão, nós vamos deixar de utilizar o combustível fóssil e, consequentemente, nós vamos emitir menos gases de efeito estufa. Segundo o e-bus Radar, ferramenta digital que acompanha a evolução da frota de ônibus, a Colômbia já conta com uma frota de 1.589 veículos elétricos. O Chile com 849 e o México com 556. Enquanto isso, no Brasil, a frota de ônibus elétricos é de 386 veículos. Em Curitiba, o objetivo é que 33% da frota de ônibus da cidade deverá operar com emissão zero até 2030, alcançando 100% em 2050. É mais a decisão em relação a você oferecer à população um transporte limpo, sem prejudicar a disponibilidade de horários, sem prejudicar o tempo de deslocamento das pessoas em relação à tecnologia que hoje utilizamos. 11 motoristas, sendo 7 mulheres, foram treinados para dirigir o ônibus. A Cíntia é uma delas. Motorista há 9 anos, ela aprovou a experiência de dirigir o ônibus elétrico. É uma delícia. É uma delícia, é super confortável para nós, motoristas, né? E os passageiros também estão gostando bastante. Conforto, ele é macio, mais macio que os outros. Vamos falar sobre saúde agora. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina amanhã, gente. De acordo com o Ministério da Saúde, foram aplicadas 34 milhões e 700 mil doses até este momento. Mas quase 80 milhões de doses chegaram a ser distribuídas para todo o país. O Ministério da Saúde anunciou no início da campanha que a meta era alcançar pelo menos 90% de cobertura vacinal nos grupos prioritários. Mas, de acordo com os dados da plataforma Localiza SUS, a adesão da população à vacina da gripe está em 40,69%. Mesmo que a campanha termine oficialmente amanhã, o Ministério da Saúde orientou os estados e municípios a ampliar o calendário de ações locais enquanto dure o estoque do imunizante. A vacinação previne o desenvolvimento de quadros mais graves e complicações da gripe, como a síndrome respiratória grave, que requer internação. Além do cuidado individual, a imunização também protege as outras pessoas. Quanto mais pessoas vacinadas, a circulação do vírus, evidentemente, diminui. As vacinas são importantíssimas, para a nossa saúde, então aproveite. Se você não se vacinou, ainda dá tempo. O prazo está pertinho do fim, mas você tem até amanhã, dia 31, para se vacinar, para garantir a sua vacinação. O governo do Paraná isentou o ICMS de 87 medicamentos utilizados em tratamentos contra o câncer. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou nesta segunda-feira um decreto que isenta o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de 87 medicamentos usados no tratamento de diversos tipos de câncer. Com a medida, os remédios poderão ficar até 20% mais baratos. A ampliação da lista de medicamentos isentos de ICMS foi discutida e acordada no CONFAS, instância responsável por promover a cooperação e a uniformização das políticas fiscais entre os estados brasileiros. A isenção já está em vigor. Olha, eu quero falar com você que está fazendo algum tratamento contra o câncer. Ou mesmo você que tem alguém na família que está fazendo esse trabalho de se cuidar, de vencer o câncer e que precisa de medicamentos. Nós isentamos já alguns meses atrás 82 medicamentos contra o câncer, tirando os impostos estaduais. E agora, hoje, assinei mais um decreto onde retira os impostos de 87 medicamentos, mais 87. Nós estamos falando de 169 medicamentos de combate ao câncer que nós tiramos os impostos. Isso é importante por quê? Porque, em média, diminui o preço em 20%. Isso ajuda a fazer com que esse medicamento possa estar mais acessível a você ou a sua família, ficando mais barato.
além, obviamente, dos medicamentos que já tem de graça na rede pública de saúde, no SUS, através da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Esse é o compromisso do nosso Estado, é o compromisso do nosso governo em levar a saúde mais perto das pessoas, mas, acima de tudo, fazer com que ela fique mais acessível, para que você, nesse momento tão difícil de trabalho, de luta, né, para combater o câncer, possa ter esses medicamentos de uma maneira mais barata. Esse é o trabalho do governo do Estado, terra de gente que trabalha e cuida. Veja no próximo bloco, madrugada de tensão na Europa. Pela terceira noite seguida, Kiev é atacada e drones ucranianos são interceptados em Moscou, a capital da Rússia. Você vai ver ainda no noroeste do Paraná, um casal muda projetos de vida e decide investir num novo espaço, um zoológico destinado às aves silvestres, que se tornou lar daquelas que não podem mais voltar à natureza. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h56 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Notícias internacionais agora, gente. A madrugada desta terça-feira no leste da Europa foi marcada mais uma vez por trocas de acusações e ataques de drones a Moscou, a capital russa, e a Kiev, a capital ucraniana. Mais um capítulo triste aí dessa guerra entre os dois países, né? Que já dura 1 ano e 3 meses. Ataques às capitais de Rússia e Ucrânia nesta madrugada. Moscou anunciou que derrubou 8 drones ucranianos lançados contra a cidade em um ataque sem precedentes que coincide com a terceira onda de bombardeios russos contra Kiev em 24 horas. Funcionários do comitê estão investigando um ataque com drones em prédios de Moscou. Vários prédios em Moscou sofreram danos menores como resultado desse ataque de drones. De acordo com relatórios preliminares, não houve casualidades. Serviços de emergência da cidade, investigadores criminais e especialistas do Departamento de Investigação Principal em Moscou estão trabalhando no local do acidente. Indivíduos envolvidos no crime estão sendo identificados. A ação contra Moscou acontece em um momento de multiplicação dos ataques em território russo. Na semana passada, aconteceu uma grande incursão na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. Pouco depois do anúncio do ataque com drones na capital russa, a Ucrânia informou que uma pessoa morreu em um novo ataque em larga escala contra Kiev durante a noite, o terceiro em apenas 24 horas. Vários mísseis russos foram lançados durante a segunda-feira contra a capital ucraniana, o que provocou cenas de pânico nas ruas durante uma noite de bombardeios. Muitos moradores procuraram abrigos subterrâneos, em particular nas estações de metrô. Bom, e aqui no Brasil, a terça-feira começou com um protesto de indígenas e com um bloqueio que travou o trânsito na rodovia dos Bandeirantes, um dos principais acessos à cidade de São Paulo. Os manifestantes são contra o projeto chamado Marco Temporal, que tramita em Brasília e que pode mudar regras para a demarcação de terras indígenas. O protesto começou antes das 6 da manhã. Os indígenas atearam fogo em pneus e bloquearam o trânsito na rodovia dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso à capital paulista. Uma longa fila de veículos se formou. Estou indo trabalhar na Barra Funda agora. Ia trabalhar, né? Assumi o plantão às 6 horas da manhã. Em situações de emergência, a passagem estava autorizada, mas houve reclamação. Minha esposa foi internada ontem à noite e eu fui impedido de passar hoje. Ela subiu passar de cirurgia às 6 e pouco da manhã. Então eu precisava estar lá para acompanhar, às 6h25, a última mensagem que ela mandou para mim. É uma emergência, é só trazer e comprovar, que aí passa. Um pouco depois, a passagem das motos também foi autorizada. Os indígenas protestam principalmente contra o projeto conhecido como PL do Marco Temporal. A proposta está em tramitação desde 2007 e pode mudar a forma de demarcação de terras indígenas. O projeto determina que sejam demarcadas apenas terras indígenas ocupadas de forma permanente até 1988, data da Constituição Federal. Segundo o PL, a FUNAI continuaria responsável pelas novas demarcações, mas com a participação de estados e municípios.
O texto proíbe também a ampliação de terras indígenas já demarcadas e permite contrato entre índios e não índios para a realização de atividades econômicas. Além disso, permite nas terras indígenas a instalação de redes de comunicação, rodovias e bases militares, por exemplo. Hoje a mobilização é nacional dos povos indígenas, porque nós não vamos aceitar esse retrocesso. A ideia das lideranças indígenas era seguir encaminhada por 6 quilômetros até a Marginal Tietê. Mas por volta das 8 da manhã, a tropa de choque da Polícia Militar chegou e usou jatos d'água e bombas de efeito moral para dispersar o grupo. A tropa de choque se posicionou e resolveu com o uso legítimo e moderado de força. Nós não temos informação de nenhuma pessoa ferida, nem dos manifestantes e muito menos dos policiais. Foi uma terça-feira marcada aí por protestos dos indígenas por todo o país, em pelo menos 15 estados brasileiros, indígenas que são contrários, às novas regras aí que viriam com este marco temporal que está sendo discutido em Brasília. E agora há pouco, em Brasília, lideranças indígenas, você está vendo imagens aí, estiveram na Câmara dos Deputados fazendo mais um apelo pela derrubada deste projeto de lei que instalaria o marco temporal. Isso corre em Brasília desde 2007, gente. A ministra Sônia Guajajara, você vê ela nas imagens também, esteve nessa manifestação para destacar porque os indígenas são contrários a este polêmico projeto de leis que vai mudar regras e, segundo eles, não será interessante aí para as próximas gerações das lideranças indígenas, das comunidades indígenas no Brasil. O comércio ilegal de animais silvestres movimenta hoje aproximadamente 2 bilhões de dólares por ano no Brasil. Isso segundo dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Além disso, o órgão também indica que, anualmente, 38 milhões de animais silvestres são retirados ilegalmente das florestas brasileiras. Uma das formas de combater esse crime é com orientação. Em Iguaraçu, município da região metropolitana de Maringá, no noroeste do Paraná, um casal decidiu instalar um zoológico. Você já está vendo imagens aí, justamente para preservar a vida das aves silvestres. A casa daquelas aves que foram resgatadas e não tem mais como sobreviver na natureza. Confira o VT. Alimento, cuidados, muito verde e proteção é o que as aves precisam. E é isso que elas recebem aqui neste espaço. O Zoo Casa das Araras se tornou o lar de mais de 100 aves silvestres de 29 espécies que não têm mais condições de voltar para o seu habitat natural. Essas aves, lembrando que passa tudo por uma triagem, tá? Ela passa na triagem para fazer uma avaliação se ela está apta a voltar para a natureza ou não. A maioria nossa aqui, que a gente tem, todas que estamos aqui, é bem domesticada, são aves bem domesticadas. Aves que ficam muito tempo em gaiolas, papagaio, arara, tucano. Eu tenho tucanos aqui que você olha assim, ele está perfeitinho, mas foi sofreu um acidente, ele tem um pino na asa, então ele voa, mas não faz o voo alto, né? Então é uma ave que não consegue voltar para a natureza. O Zoo Casa das Araras é um espaço para explorar o universo das aves silvestres, nativas e exóticas. Cada uma das aves que estão aqui tem uma história, mas todas elas são advindas do tráfico de animais silvestres, de apreensões por maus tratos e também desastres naturais. Aqui é um ambiente para conhecer de perto cada uma das espécies, mas principalmente para aprender e entender porque é tão importante preservar essa natureza. Um dos nossos objetivos é, então, promover a educação ambiental. E a gente faz isso através de grupos escolares, né? A gente tem todo um espaço voltado para isso, então a gente vai receber os alunos, vai ter um passeio dentro do nosso espaço, que eles vão poder conhecer muitas aves que estão aqui. E aí esse passeio escolar, ele vai ter uma atividade também relacionada, palestra, tá? Então, assim, é um meio de já formar cidadãos mais conscientes, né? O local fica no município de Iguaraçu, a cerca de 27 quilômetros de Maringá, no noroeste do Paraná. O espaço foi recém-inaugurado, mas o trabalho de proteção feito pelo Neto e a Camila não começou agora. O nosso projeto começou aqui no parque em 2018, certo? Antes disso, nós já tínhamos um licenciamento de mantenedouro, né? Que a gente começou a receber uma ave, receber duas e foi crescendo,
Além de conhecer um pouco do trabalho de proteção, quem visitar o lugar vai poder viver uma experiência interativa com os animais. E falando em interação, olha só que curioso. Além das aves, o zoo se tornou o lar de 2 simpáticas lhamas, Rambo e o Juninho, um filhote de apenas 5 meses, que, como todo filhote, é cheio de apetite. E se você chegar na hora certa, consegue até alimentá-lo. Voltando para as aves, todas elas são encaminhadas por órgãos ambientais. Um dos motivos pelos quais esses animais não podem mais voltar para a natureza é o fato de estarem extremamente dóceis. Alguns domesticados, outros perderam a capacidade de voar e por isso se tornariam presas fáceis. Aqui, elas já não correm mais riscos. Têm todas as condições que precisam para continuar vivendo e se reproduzindo. E ainda recebem amor. Muito amor. Sim, sim. Todos a gente amamos, né? Mas sempre tem os xodozinhos, né, Lara? Lara, cadê o papai? Um santuário, né? E ficou bem claro pra gente, né? A arara Lara é o xodozinho entre as tantas aves que tem a sorte, né, de viver nesse local especial, esse santuário todo estruturado na região metropolitana de Maringá. Um lugar realmente especial, como acabamos de ver na reportagem da nossa Luciana Macedo. Muito legal. Gente, Pauta Aberta desta terça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu espero você. Tchau, tchau.